Estoy muy feliz de estar poder aquí con ustedes, poder estar compartilhando um pouco, né? estar Eu compartiendo sempre gosto un de poco iniciar assim, né? y siempre me gusta comenzar Como fosse uma proteção também, né? como si fuese como una Estamos aqui como protección. irmãos e irmãs de prática, né? Estamos aquí como hermanos y hermanas de práctica. Então, não sou instrutor, não sou Entonces, mestre, yo no soy estou compartilhando instructor ni experiências, maestro, né, dessas solo práticas, estoy compartiendo experiencias de porque estas Rinpoche prácticas autorizou eu guiar porque essas práticas. Rinpoche autorizó Tem essas bênçãos, né? y Dele, tengo da esas linhagem, bendiciones e de él, essa del proteção. Eu linaje. sempre sinto que quando eu Yo vou creo que esa es la conduzir uma protección prática, y sou siempre que apenas voy a eu conducir una práctica, guiando a no prática. soy yo quien está Sinto guiando la realmente como se fosse práctica. apenas um canal Es como si que apenas tivesse as bênçãos de fuese un Rinpoche canal e dos mestres teniendo las bendiciones del para que isso linaje, possa de los chegar. maestros. Então, eu sempre sinto que quando Soy el canal eu estou para que conduzindo eso a pueda prática, na llegar. verdade, eu estou aprendendo Entonces, mais a prática. Então, é cuando bem yo conduzco la práctica, estoy aprendiendo mucho. interessante que Eso es muy interesante muitas vezes, porque por más que yo haya tantas leído vezes este depois de libro uma muchas leitura do veces, Rinpoche, eu fiz um retiro de um mês, y tantos años de estar conectado al Ninja y haber hecho un retiro de un contemplei, mes, pratiquei, né? estudié, Tanto que o contemplé, Sérgio acordava às 4 da manhã practiqué, antes do horário do me programa levantaba do a las retiro dele. 4 de la mañana, Eu fazia essa prática, estudava, né? hacía la Então, eu sei práctica, que, estudiaba. mas mesmo notando aqui, quando a gente está em grupo, parece que sempre Pero al algo estar mais, parece aquí que é en sempre grupo, me parece que siempre es sempre algo algo nuevo, se abre, né? Eu lembro uma vez, siempre algo se o Sérgio abre. do Lama Santi, Y me que é meu acuerdo professor estando de budismo con tibetano, Lama Sante, mi ele fala uma profesor coisa primero assim, de que os budismo ensinamentos são tibetano, secretos. él dice que los enseñamientos son Você algo lê secreto uma vez, talvez você lê daqui 10 anos, mas ele y está dice que aunque pasen 10 atualizado años, conforme a gente amadurece a prática, né? el Muitas vezes conocimiento já se va fizeram a madurando. prática, já escutaram, já viram, Entonces a veces ya mas hicimos la às vezes também práctica é para quem já mucho conhece, a tiempo, gente lembrar que a gente sempre pode ir pero aprofundando e siempre se amadurecendo isso, puede né? A gente sempre pode madurar ir y sempre iniciando. profundizar más. Então eu Y sempre es tento bueno mantener siempre la estar mente de principiante iniciando, y aberto estar para con esa aprender. mente Então eu sempre sinto que eu estou abierta para aprendendo aprender. mais do que conduzindo apenas, entende? Então Eh, isso para mim é Así importantíssimo. que para mí es muy importante Então a gente estar está aprendiendo. com isso, né? Com a produção de toda uma linhagem, e a gente Estamos está con la aqui como protección de irmãos, todo el linaje e a gente tem essa proteção, né? y Por isso que tenemos esa quando eu faço uma protección. prece também, é Por como se eu eso estivesse cuando recebendo hacemos essa benção, oraciones, essa proteção também. Isso. sentimos que Então isso recibimos me torna bendiciones, seguro, assim, para poder seguir protección para livre sentirnos assim, de qualquer seguros vaidade, ego. É muito fácil a gente se perder nesse y para caminho. protegernos Então, de nuestra vanidad, del ego, que eu es tento algo muy fácil cuidado de perderse. e tento sempre fazer a minha prática de copiar um pouco Entonces, tener a mente dele, né? el Lembrar como ele diz assim, que cuidado às vezes no Guru Yoga também a gente tenta y copiar um trato pouco a de mente do mestre, imitar né? la Como mente ele del pensa, maestro. como ele fala, Guru como Yoga ele es como copiar ensina. la mente del Então eu maestro, tento sempre cómo habla, cómo manter o enseña. mais próximo possível, assim, né? Yo Dele, trato do que eu siempre de consigo. hacer lo más próximo Então eu sei posible que a quando eu estou eso. representando No sé si lo e consigo. tentando ser um canal Es para como si yo estuviera compartilhar representando, essas práticas, siendo né? el canal Então, para agradeço compartir las vocês pela prácticas. presença, porque daí eu também pratico Así que gracias a ustedes por su presencia, isso porque também esta contribui también es muito mi para práctica. todos. Então, também sempre aspiro que esses méritos dessa oportunidade, né, que é uma oportunidade Entonces, tão rara, es una práctica que trae muchos estiver méritos, una oportunidad, una práctica que muy ela foi rara, divulgada, né, pelo preciosa Rinpoche, né, de uma y que fue forma dada por Rinpoche de muito bonita, assim, que ele trouxe una para mim forma os muy, muy ensinamentos deles bonita. de uma forma muito tradicional, talvez não seja muito Eh, fácil nós acessarmos. Quizás si lo Mas ele estudiáramos de ensinou una de uma manera forma muy tradicional sería más ele difícil. compila isso de um jeito, Sin embargo, él lo consiguió quase compilarlo verdadeiro, assim, né, diz até no livro de una do manera Vedanta. Ele que, lapida, ele nos traz isso de uma forma muito que nos lo trae de una manera mucho más accesible acessível, né? Para que a gente possa compreender, né? Muito compassivo, assim. para que Para que a gente podamos possa acessar esses ensinamentos que é muito aprender, secretos, né? podamos São acceder muitos ensinamentos a conocimientos que en abertos, realidad né? son São muy poucos que estão secretos abertos, assim, né? Então sempre y com que essa muy oportunidade pocas tradiciones son abiertos de y bueno, estar aqui. nosotros estamos teniendo Então eu esa vou oportunidad. começando, a gente vai fazendo um Bueno, pouco vamos da a prática, assim, né? empezar Da haciendo un meditação, poquito de e práctica. depois a gente vai conversando um pouco, Y né?
poco de estudio lindo. y después Como conversando un sempre tem poco. a sensação de estar protegido, né? Con esa Mesmo às sensación vezes a de gente vai estar conversar protegido, para mí es com o importante, professor, mas a gente compartilha a experiência. vamos Você, como diciendo estudante, vai nuestras conhecendo mais a dudas, fundo o Shaul. Então, compartiendo. Yo eu estoy percebi muy que eu nunca próximo fiz a curso com Alejandro ele. Quando Chaul tiver dúvida, y cuando yo tengo dudas, daí querendo yo le souber, pregunto a o él Rinpoche, né? O y Rinpoche él me le pregunta a explica, Rinpoche que é o mestre dele, né? y A gente Rinpoche vai fue el conversando maestro de de él algum jeito, né? y ahí va Então, llegando la eu vou tendo respuesta. sempre esse cuidado, assim, de não ter Entonces, uma voy resposta de teniendo ese cabeça. cuidado, que no es una respuesta E de mi no início cabeza. da pandemia, Y también en el comienzo a de gente la saiu, acho que pandemia, passou mais de 200 pessoas com essa prática. Foi um grande pasaron desafio. más de 200 Tanta personas gente, tantas en perguntas, esta o André práctica. sabe, né? Metralhavam de perguntas. Tanta gente, Andrea sabe de eso, tantas preguntas que me hicieron. Dezenas de pessoas, né? Diante, assim. E só que a gente vai vendo que muitas coisas são em comum que acontecem. Y entonces vamos viendo que hay Quanto muchas mais a cosas gente en vai lendo o común. livro, a gente vai ver que muitas das respostas Cuanto más são vamos repetitivas. leyendo, Né? Muitas vamos dessas viendo que las perguntas que a gente respuestas vai vendo, os obstáculos, as questões que eh, vão surgindo, como se van como como efeito, repitiendo, um efeito colateral da entonces prática, geralmente estava porque a gente não estava seguindo exatamente como estava descrito ali. Porque quando a gente segue bem cuando nosotros direcionado seguimos a bien, prática sempre trazia um bien benefício. directo, bien Tanto como que está en el quando a gente libro, escreveu esse livro, quando essa las prática, prácticas sale mejor. tem esse cuidado de saber, porque tem Y práticas que Rinpoche podem ter tuvo efeito ese colateral cuidado forte, de, que precisa de ser explicarla muy bien para evitar e efectos aquilo a colaterales gente que pode fazer pueden com dar que en estas fique prácticas. mais seguro também. Então, se acontece alguma coisa, Entonces, por exemplo, bueno, al uma estar sensação, juntos então en la práctica algumas también práticas, né, dentro da podemos pandemia, compartir si hay alguna gostaria sensación de o algo que compartilhar essa pase. experiência. Né? Por exemplo, em práticas de Shamatha ou Shinen, En otras que prácticas como Yamato não se Shinen, tinha esse no está meditativo. aconsejado Então, a gente pode ter como experiências comentar las prácticas, inesperáveis durante a visiones prática e a gente que volta van ficando cansado apareciendo, daquilo, querendo essa experiência de novo. porque uno queda a veces un poco A apegado gente pode estar a la iluminado agora, experiencia porque tivemos alguma experiência o negativa, creyendo que se que iluminó porque tuvo precisa alguna terminar a experiencia. prática, e aquilo pode ser um obstáculo. Né? Entonces Como eso se a puede ser pessoa un fique preso obstáculo. ali e aquilo atrapalhar ela. Podemos quedar Mas aqui presos nessas en esa práticas, experiencia. que eu vejo que o Rinpoche En las prácticas sugere que a tántricas, gente comente a un experiência, coche não que a gente sugiere que comentemos las experiencias somos mais especiais que outros, para mas pensar para que somos más saber como especiales que está otros, tendo o efeito da prática. sino para saber cómo está Então, yendo ter esse cuidado e saber la se está indo práctica. bem, Y se si está yendo está bien, fazendo a cuáles son los prática, efectos, a si gente vai estamos haciendo correctamente. ouvindo e vai tentando Y achar ahí vamos as melhores escuchándonos formas. y Então, a buscando gente las mejores vai formas. começando dentro desse cuidado, assim, né? Eh, De como seguir. entonces vamos teniendo Então, mucho isso cuidado. me traz uma segurança nesse sentido, né? A mí Mas esto me aqui trae desde una seguridad. pandemia até hoje, Desde la quase umas pandemia 200 pessoas, ahora, acho que ¿sí? na pandemia quase umas 200, passaram e perguntaram. 200 pasaron y Então, porque preguntaron. tem muitas coisas muito comuns que vão acontecendo com a maioria, assim, né? No Y hay processo mucho de en desenvolvimento. común que Então, tem pasa coisas que meio que con a la gente já mayoría. sabe, assim, meio o que acontece, o que a pessoa pode estar fazendo, né, Más o na menos prática. Né? se puede ir sabiendo cómo van Então, las a gente vai personas con la seguindo passo práctica. a passo e a Vamos a leer gente el faz libro aquilo paso a com paso. clareza, assim. Então, Es un libro a muy gente vai claro, estudar e de lo acordo com vamos os a estudos, estudiar a gente também vai seguindo as práticas. y, Então, a gente vai y chegar num vamos ponto haciendo las que a gente vai prácticas. pegar o refúgio Llegamos a un interno, punto né, ou en as que três hacemos refugio portas, interno, aí as las nove tres puertas, respirações, 9 tem os respiraciones, poemas de cada prática, también hay e depois poemas tem os en cinco cada salumos que vai práctica fazendo passo a passo. y después los 5 E a gente salum, vai lá paso a lendo paso, passo a y ahí passo. Porque também é vamos, importante quando a gente bien de vai a fazer uma poco, prática, uma vez, porque es importante hacer una a gente práctica saber fazer ela com y bastante clareza, sem nenhuma dúvida. es difícil Porque hacerla talvez sin ninguna duda y completamente clara. quando a gente tiver em alguns momentos muito desafiantes, né, da vida, que as emoções Cuando estiverem estamos viviendo momentos aquela prática que a gente tem desafiantes, muita clareza e tem muita esa sensação que você práctica sabe en la que fazer, tenemos você mucha não precisa claridad, pensar muito, você só chega e faz. E quando no você se sente precisa o efeito pensar da tanto prática e o benefício y dela, siente el aí a efecto gente de la começa a ganhar práctica. confiança. Aí a gente não Y ahí precisa comienza a ganar praticar mais com confianza disciplina, mas a gente y a practicar, com digamos, remédio e con una aprende a reduzir disciplina. esse remédio. Né? Entonces Então a es gente como un tem muita remedio clareza la práctica. como a gente impor. Sabemos dónde E colocarla aí a la também práctica, cuándo essa hacerla. motivação ela vai se Y ahí ampliando también conforme a gente nuestra vai vendo os benefícios. motivación se amplía Então porque você vemos começou el a ver beneficio para que você nosotros, vai perceber para los os demás. benefícios das práticas que traz para você
el beneficio de las inconsciente, prácticas en el encuentro con las como se um personas aroma, assim. es como si E fuese aquilo un toca aroma, outras pessoas, né. como que nuestra E quando eu práctica estava com a minha toca a mãe, las personas. com os cuidados, Y tudo, yo as estaba con mi questões, eu madre lembro que eu guiava a en la prática de pandemia, manhã, e aí eu saía para yo tomar um hacía la café, práctica de mañana y ahí me iba a tomar ela falando comigo, el nessa desayuno época. E eu lembro y que, vivíamos juntos. às vezes, o que eu oferecia para ela Y lo era que yo como ofrecía se, para ella como que eu ficava era el tão beneficio de alegre la que práctica. ela sentia aquilo, né? Y yo me sentía E tan ela bien que ella estava también compartilhando aquilo com os sentía. outros. Y entonces era una Mas a gente manera de oferece compartirlo con los isso para otros. nós e aquilo vai expandindo e emanando ao nosso redor, Como né? esse beneficio para nosotros se va Tem expandiendo vezes, por y exemplo, va uma llevando entrevista a que eu los fiz otros. no podcast, Y eu bueno, lembro que a recuerdo primeira también vez una é entrevista de um que tema hice para un e eu fiz em portugués, salão, estaba né, do un poco movimento nervioso, ascendente, né, y yo empecé a hacer el que é salón uma del chakra de prática la garganta, el movimiento ascendente. que eu não sei nem o que eu vou falar, né? Aí fiquei um pouco assim. Eu quero que essa minha fala não venha de um lugar de uma identidade de dor, né? Que já Ah, que ela ahí me fica perdí un gravada poquito e vai ser lo que útil, dijo. possa ser útil para as pessoas, né? Não venha da minha tensão, do meu nervosismo que está sendo gravado, né? Que sentí esos nervios de estar siendo grabado. E eu lembro que foi muito bom, assim, e Y parece fue muy que bueno aí a para minha fala hacer esa surgiu em outro práctica. lugar, assim. Y yo Essa sentí fala que especificamente. mi habla venía de otro lugar. Então eu tenho muita confiança nessa prática, assim. Entonces, É uma das yo tengo poucas que mucha eu consigo, confianza assim, en na esta minha práctica y prática. esta es una de las que más E hice hasta estou hoy. muito feliz de estar aqui com vocês. Así que E estoy você muy deu uma feliz noção um pouquinho, de né, de estar como a gente aquí vai chegando, como a gente vai indo. Então agradeço aí ao pessoal y mucho agradecimiento para todos do Brasil, pessoal dos outros países aqui da América do Sul, a gente está junto, de otros conectado, países de América del Sur, estando todo o conectados, continente, né? Em geral, todo el assim, essa continente, conexão. E a gente poder ir amadurecendo ela. e Então eu ir vou começar, madurando en vou esto. passar até para mim aqui, talvez fique fácil. Então eu vou começar um pouquinho Vamos a comenzar sobre coisas hablando assim sobre lo práticas, básico de la práctica para a gente começar e depois a gente lê um pouquinho, y assim, después e leemos un a poquito gente conversa. y Então, conversamos. mesmo que seja bem básico, Entonces, aunque sea é bien básico, um básico importante, assim. es muy Por importante. exemplo, como Por a gente ejemplo, sentar, né? cómo nosotros nos Porque sentamos. uma hora a gente pode até conversar mais, existem várias formas de Entonces, sentar e melhorar. Então, a hay postura do varias corpo, formas ela é de muito sentarse importante, né? Tipo, y es muy cada, aí, importante la postura del cuerpo. quem que às vezes quiser mandar áudio em particular, quiser conversar, é uma coisa que eu gosto muito, que eu explorei muito, né? Uma época eu A mí me gusta mucho, era 3 meses. eh, Eu lembro que bueno, muita está gente comentando de un retiro que hizo de desistia 3 meses pelo corpo, que era 6, 8 horas y por dia muchas praticando. personas Então, iban al mas retiro eu pratico por artes el marciais, cuerpo. né? Sou professor de artes marciais. Yo soy Então, profesor de sempre artes me desgasta marciales, mais ficar sentado do que estar lutando, né? Então, entonces tem umas nuances no corpo que a gente vai aprendendo e me costaba un conhecendo. poco estar sentado. Então, a gente vai podendo encontrar, né? Formas de sentar Entonces, el tema es que poder ir ajudam encontrando la forma de a melhorar um sentarse. pouquinho. Existem Puede muitas ser en formas, un né? banquito, en O una importante é a silla, gente en un encontrar esse lugar almohadón. onde a gente sinta que está estável, Lo assim. importante es encontrar un Isso lugar a donde princípio, porque sentimos já que começa estamos pela estables, posição, né? porque E aí ya con depois la tem alguns posición detalhes empieza que la práctica. o Tenzin Gyal coloca, assim, Me gustan que mucho los ensina um detalles pouco sobre, que sobre Nombre postura, Rinpoche, né? Então, y él habla por acerca de exemplo, la postura, y por a gente ejemplo, pode cruzar as pernas. habla de cruzar Então, las a piernas. gente pode cruzar no chão, Podemos ou cruzarlas até sentados mesmo numa en cadeira el de piso, féria. Eu não pero tive también en una condições silla nenhumas podemos estar de fazer sentados con las piernas apenas cruzadas, um pé no frente do outro apenas. Se for apenas possível, né? cruzando como un Dependendo das pie condições, con el otro, a gente también pode depende de las resolver. posibilidades físicas de cada uno. Vou dar um Eso exemplo se puede interessante, que adaptar. é quando a gente senta Es interesante que cuando nos sentemos e cruza as pernas, y é como crucemos las se você piernas, estivesse contendo o calor es como si sutil. estuviésemos É o conteniendo exemplo el calor que, sutil interno. por exemplo, quando El a gente está ejemplo com que él frio, da es como a si gente fica estamos mais con aberto, frío, a gente se recolhe, né? nosotros no Para estamos a gente como abiertos, poder nosotros nos vamos conter o como calor mais, né? achicando, o Então é meio sea, que aqui. E quando a para gente contener cruza el as calor. pernas, Y cuando cruzamos las piernas, é como se a gente contesse esse calor. Então, ali, para essa prática. Só ahí que a gente vai trabalhar contenemos muitos lungs, né? el Muitas calor energias ali. y vamos a Então, isso é um trabajar exemplo. mucho Então, por con exemplo, esas a energías de postura, calor. né? Da La coluna mais postura ereta, coluna
de la ajudar, columna às vezes pode até derecha, desalinhar o seu peito, alineada. né? Ayuda a alinear Para los poder canales. melhorar. Aí você abre levemente o peito, às vezes pode, não precisa ficar También direito assim, para pode abrir ser un mais poquito el alinhado. pecho. Aí isso ajuda Eso a deixar a ayuda respiração também mais a fácil, mejorar la respiración, de respirar e os canais mais alinhados, né? Se los você canales faz isso más com o peito muito alineados. aberto, A veces por para que exemplo, eu el tenho pecho uma questão da quede lombar, abierto, tem um amigo fisioterapeuta, né, que me tenemos ahí la explicou cuestión essa de las posição para lumbares, sentar, que tiene como essa esa, faixa de la curva. proteção para sentar, para ajudar. É que nós perdemos muito essa curvatura na lombar eh, com o nosso estilo de y vida. esa, Quando a gente fica con em nuestro pé, estilo de vida a gente perdemos fica esa mais curva alongado, del às vezes lumbar. reto, Se hace como a la sua coluna columna é como se ela más amortecesse um pouco recta. aquilo, né? Então, como ela faz nessa região lombar. E como a gente fica muito Entonces, sentado ou em sofá, alguma como coisa, estamos muitas vezes mucho perdemos sentados isso. en Então, quando a gente sillones fica o reto, mal sentados, o nosso peito fecha, al a gente rectificarse fica com la dificuldade zona lumbar, de el respirar, pecho de se postura. izquierda, Então, às vezes, cuesta respirar. né, ele tem uns Entonces, a exercícios veces de meditação, uma hora eu mostro lá, hay una faja de na lombar. meditación que yo les voy a Por mostrar exemplo, às vezes que você senta ayuda en numa la zona cadeira, lumbar. se você pegar Entonces, uma si estamos toalha, um en travesseirinho, una silla em y vez de você ponemos encostar alguna na almohadita o cadeira, algo de ahí en frente la para zona ele, você coloca lumbar, alguma coisa, algo na lombar, apoyamos con algo, um pouquinho assim pequeno, você vê que ele pode dar um ajuste assim na tua lombar, assim. ahí Aí eso nos puede naturalmente ela dar un começa a ficar ajuste en mais las aberta. lumbares. E isso Y eso facilita puede um hacer pouco a que el posição, pecho manter o equilíbrio, né? esté un poco más Ou abierto y seja, entonces quando la a gente está posición sentado sea no más chão, vai equilibrada. ser mais fácil a gente conseguir, se você tem Si flexibilidade, estamos en el piso, ficar es más fazendo, fácil, às vezes, alongamentos, algumas coisas assim, haciendo un poquito de movimientos, mexendo, eh, como que aquilo nos vamos funciona. acomodando. Aí do queixo, né, ele vai dar Ahí, la mandíbula como se o el fosse, mentón. é um detalhe, mas é importante assim. Es un Quando detalle, você pero es muy importante. puxa aqui, é como se Cuando yo tivesse empujo como levemente hacia empurrando o adentro, queixo para dentro, mas não é forte, é muito sutil, delicado. es suave, sutil, Aí eu delicado. tenho uma sensação como se a Y coluna se tengo estendesse pela nuca. la sensación como si la columna se extendiese Aí ele dá um en la exemplo nuca. interessante que como isso Y ahí, fortalece a nuca, Rinpoche da un por exemplo. ejemplo, E a parte de trás es, do pescoço, como se alongasse, eh, ele sería la ajuda mais mandíbula y la o parte de atrás esvaziamento del cuello. e a tagarelice interna. Como esté, Então isso esa é zona interessante nesse exercício. ayuda a controlar nuestros O corpo pensamientos. ajuda na posição da mente, né? El cuerpo E aí tem ayuda a a la postura do posición de la dedo. Eu mente. confesso que como numa outra linhagem eu También praticava mais com as mãos, está la as postura de las mãos manos, deles, eu que demorei mais yo, em acostumar com essa posição al aqui, haber practicado en otra porque tradición, tenía antigamente otra postura, era me costó, natural. Então ela, ahora ya me es natural. então aqui o dedo vai como se Entonces, fosse el no dedo anular, pulgar né? va en la Aqui base del anular. parece a minha direita, mas essa é a minha esquerda, né? Então às vezes a gente Tenemos que ver fica que en el tentando video está al desenvolver revés y a a veces esquerda, la izquierda sensibilizar está assim mostrando ahora, a questão aunque en el video parezca al revés, da sabedoria. E a outra é o es el lado método. de la Aqui sabiduría o método. Então a gente pode y el colocar. otro el método. Então a gente La pode colocar sabiduría reposa sobre el método. aqui assim que as costas da mão se apoiam um pouco. Y ahí las Uma manos mão se pode apoyan ficar un poco, encostada em cima da outra e una deixa aqui assim. reposada sobre la Você otra, vai cansar. Apenas encaixe. O tempo vai acostumando como que relaxadamente. encaja una mano Como con se la fosse otra y você relajadamente deitado assim. Isso se es para una muita gente posición leva a uma confortable. equanimidade, né? É como se a Es la prática postura nos de la ajuda ecuanimidad a manter a experiência da prática também. y ayuda a Então, mantener assim, la a experiencia de postura la por si práctica. só, ela é uma postura Entonces, la fortalecedora. postura por sí sola, llamada de Dependendo 5 da puntos, prática que você fizer, por exemplo, na prática do túmulo, já tem mais alguns outros pontos. por ejemplo, en la Tem a práctica de transposição Tumo de mão hay também, que é más a de 5 rotação da mão, puntos. mas ele usa mais essa. Então tem essa informação assim que ela ajuda. Você faz a prática, Entonces, coloca a mão na postura, ela ajuda a la estabilizar postura a física prática. ayuda a Essa la postura. práctica. Então a postura por si só La é postura por sí fundamental. sola es muy Mas a gente importante. colocar. Então, se algum dia alguém quiser perguntar, ou quiser mandar em particular, mandar um Si alguien quiere vídeo, uma preguntar, foto, eu fico muito feliz, assim, porque é uma coisa que eu preguntarme, sempre mandarme una gostei muito, assim, foto né? Porque eu tenho algumas dores no sobre corpo, esto. lesão, Yo exploré e mucho el tema eu porque fico tengo feliz algunos por isso. dolores, siempre Pratiquei tuve, arte marcial a vida inteira quase, aunque e sempre practico fiz artes academia, marciales de toda la vida, então sempre cuidei muito, tengo assim, disso. esa molestia desde Se eu tive chico. mais longo, eu pude observar o Entonces, meu corpo, onde que eu observé podia mucho mi melhorar. cuerpo Alguns métodos, algumas en el séries, retiro que para hice. poder ficar confortável, né?
para Quando poder fazer uma prática especificamente de corpo, estar isso é muito confortable. importante. Por mais que ela pareça básica, mas Por às más que vezes sea quando algo a muy prática fica mais básico, longa, ficar mais tempo, às vezes o teu corpo começa a sofrer muito eh, e a tua mente fica podemos pensando ver que só cuando nisso, la entendeu? práctica Então empieza a por isso durar que é bastante importante fazer a tiempo, prática. eh, Então, el cuerpo puede essa é empezar uma a dica molestar y podemos definitivamente perder é un poco la fazer algo experiencia de la que práctica. seja confortável, né? Entonces, E você bueno, vai achando, às vezes me até parece a postura ou a importante altura certa. eh, Se tiver dois dedos menos que a minha, tudo encontrar bem, la propia porque ela postura vai con un ficando mais almohadón más alta. grande, Então a gente vai más sentindo de bajo que forma que y vai ficando ir melhor sintiendo a cadeira, qual é a altura melhor, como que você cuál es caminha. Então aí a gente vai la começando a altura mejor para acostumar. nosotros. A postura por si só La já é postura uma por sí prática. sola A gente ya já es una começa práctica. por ali. Então a gente se acostuma com a Entonces, postura. comenzamos Então por você ahí. pode começar fazendo um pouquinho da Entonces, postura. podemos empezar Aí vocês podem, haciendo quem un estiver poquito sentado em algo, de la pode ver postura. o vídeo está ao contrário, mas esse lado é minha esquerda, aqui é onde está Este lado que él a señala es su esposa. izquierdo. E às vezes a Ponemos mão las não fica manos. bem aqui na frente. Você pode dar uma encaixada na cintura. Esse para mim foi um detalhe Las manos importante pueden assim, estar como más para encajadas fazer hacia a prática adentro assim, tipo, você tem o más um apoyadas. encaixe, como colocasse um pouco perto da cintura, mais para a barriga, ele encaixa melhor do que ficar meio solto aqui, cansa a mão. Puede Você estar repousa um encajado en pouquinho la aqui. cintura, Você medio fazendo isso, suelto. repousa um pouquinho aqui. Então você fica um pouquinho mais Y como el confortável. dorso de las Se manos você puede estar un sentir poquito apoyado. que ainda cansa e não tá Pero si legal, ustedes sienten que esto repousa mais cansa, fácil e aos entonces pouquinhos, com o tempo você vai se acostumando, né? un Você vai poquito se adaptando, né? las manos quedan en esta postura y un Então aí a poquito gente vai se começar aflojan. com uma prática para a gente seguir. Ahí vamos a Aqui nessa comenzar con página, porque eu vou seguir essa, é uma meditação guiada, e aí a gente, una meditación se a guiada. Catalina ali quiser olhar, é a prática que vai estar no meu livro, está na página 9. Está en la página 9, Ela vai falar sobre princípios da prática, postura, que habla tá? sobre principios de la práctica, Ok? Aí postura, vai falar do refúgio interno, habla del refugio quietude, interno, silêncio e espaciosidade. Eu vou ler o quietud, capítulo 1 e o silencio 2 porque é uma meditação y guiada espaciosidades. e a gente vai conectando cada Bueno, semana uma estoy prática, buscando a ver si la né? encuentro. A gente vai pegar o refúgio interno, a gente vai avançando, a gente vai para as novas respirações, aí a gente vai amadurecer bem as novas respirações, aí a gente vai para cada um dos salões, aí vai chegar no momento que nós vamos Bueno, jogar acá tudo en el para libro en dentro, assim. español no lo estoy Aí a gente encontrando. já pode chegar, a gente vai fazer toda a sequência, né? Refúgio interno, novas respirações, 5 de salão. Aí a gente vai Bueno, seguir si no lo encuentro voy a ir nesse sentido, né? A ideia é você traduciendo como chegar lo va nesse ponto diciendo. cíclico, né? Nesse ponto. Então tá nessa página, se não conseguir achar onde é que tá. A minha página 9, refúgio interno, quietude, silêncio e espaçosidade. Então a gente acha uma posição confortável, pode ser na postura dos 5 pontos. Bueno, vamos a empezar en una posición Depois a gente vai colocar confortable, uma foto, uma altura página, de 5 puntos. algo assim. Ou se ainda tiver em espanhol, né? Para o grupo espanhol também. Então chama essa posição, as pernas cruzadas, na cadeira ou sentado. Bueno, yo voy a seguir como lo va leyendo él porque no lo encontré. Coluna alinhada, a lombar Empezamos também, con el cuerpo alineado, o peito, os ombros levemente abertos, melhorando a el respiração. pecho, los hombros abiertos. Mãos na postura de equanimidade, né? Polegar na Vamos a mão hacer la postura de ecuanimidad. e o queixo levemente Mandíbula, el retraído, mentón un levando poquito hacia adentro, a coluna estirando la nuca até a nuca. hasta la coronilla. Podemos apenas respirar profundamente, inalar e exalar. Respiramos profundamente, inhalamos, exhalamos, Inala profundamente e até inhalamos profundamente exalarmos, a gente vai relaxando o corpo, soltando y as al exhalar tensões, a vamos rigidez, relajando el a cuerpo, musculatura, como se o soltando corpo las estivesse derretendo, tensiones, soltando. como si el cuerpo se estuviese derritiendo, soltando.
aqui ele diz que para se engajar com sucesso nos métodos de meditação que provocam mudanças Para profundas practicar na con vida, éxito los métodos de para meditación, transformar verdadeiramente a sua intenten el confusa cambio positivo en tu sabedoria, vida, para você transformar precisa tu se conectar confusión com en o espaço sabiduría. curativo do ser. Tienes que conectar con el espacio curativo del O ser. primeiro passo no processo de El primer transformação é paso en mudar el o proceso de desapego transformación ao corpo es retirar conceitualizador tu kármico, lealtad al a essa cuerpo entidade de dolor que conceptual gera o kármico problema o tu identidad como para persona que tiene brodar uma problemas abertura. y dar tu lealtad a la Assim, nesse apertura. modo, você está se aproximando do seu ser autêntico e se afastando Dicho do de seu manera ego. simple, te estás acercando a tu auténtico yo y te estás alejando de tu ego. Então, desde o início, Desde el principio, fique com o seu corpo imóvel. simplemente quédate aquietado en tu cuerpo. Ao ficar imóvel, Estando aquietado, você sentirá imediatamente sentirás directamente qualquer coisa que você cualquier esteja cosa experimentando no que seu estés corpo, experimentando en tu cuerpo porque en você não este está se momento, afastando dele. porque no estás alejándote de él. Você poderia se tornar consciente Podrías tomar de conciencia desconforto ou de cierta agitação. agitación o incomodidad. Fique com ela. Quédate con ella. Esteja com as sensações, com ela Quédate con diretamente. ella directamente. Experimente o seu corpo. Experimenta tu cuerpo. Todo momento de conexão com a quietude do seu Cada corpo momento de conexión é um con momento la de cura. quietud de tu cuerpo es un momento de curación. Isto é algo que você pode fazer durante Esto todo o dia. es algo que puedes hacer a lo Também é largo del algo que día você faz quando y senta también inicialmente para meditar. algo que haces al principio de Pare, la sesión de fique meditación. quieto, Detente, sinta o seu corpo. aquíétate, siente tu cuerpo. Se for capaz de ficar quieto, Si eres capaz você estará de estar entrando através da aquietado, porta do corpo, estás entrando a través de la de la puerta del cuerpo, desconectando-se de si mesmo através en da lugar de respiração e da salir movimentação. y desconectar de ti Com a mismo prática, a través de la você poderá distracción y descobrir la a verdadeira agitación. quietude. Con la práctica podrás descubrir un refugio interno de quietud. Caso a mente se distraia, se Seguidamente, dissolva no pensamento, simplesmente voltamos, soltamos, a ver, relaxamos.
Puede ser que nos Quieto no distraigamos nosso corpo. y podemos otra vez volver la atención al cuerpo. Conectamos na quietude do corpo. Y volvemos a conectar con la quietud del Descansamos, cuerpo. repousamos nessa quietude do corpo. Sem Y julgar, sem reposamos en esa expectativa. quietud. Descanse. Descansamos Das preocupações. de las preocupaciones Se conecte e repouse. Descanse nessa quietude nos do corpo. conectamos, reposamos en esta quietud. Agora, na sequência, leve a sua atenção plena ao Seguidamente, silêncio interno. lleva tu atención al silencio interno. Ouça o silêncio. Escucha el silencio. Curiosamente, quando você Curiosamente, escuta o silêncio, cuando escuchas el silencio, os sons ao seu redor los sonidos que te se tornam rodean bastante claros. se vuelven muy vívidos. A sua tagarelice, Tu complexidade parloteo interno pode se tornar también mais óbvio. puede hacerse más evidente. Deixe tudo ficar como está, Deja que todo sea tal como es, sem lutar com nada. sin luchar contra nada. Apenas continue a dirigir a sua atenção para o silêncio. Simplemente dirigiendo tu atención hacia el silencio Dirigindo a sua atenção para o silêncio, você descobrirá um reservatório profundo de y paz. descubrirás un profundo depósito de paz. Assim você está entrando a Estás consciência entrando plena en la conciencia através da abierta porta da fala. a través de la puerta del discurso.
Seu diálogo interno, na verdade, Tu diálogo interno ele se aquietará se por si só. aquietará por sí solo. Também uma coisa que você pode tentar durante as También atividades diárias. puedes probar esto durante tus actividades diarias. E escute o silêncio. Simplemente detente y escucha el silencio. Com a prática, Con la práctica, você pode começar a puedes acreditar empezar a que o confiar refúgio interno do silêncio en que el se refugio aproxima a interno você de e silencio quem você é. te acerca más a quien eres. Se conecte a esse silêncio. Conéctate con tu silencio. Descanse. Repouse nesse silêncio. Descansa, reposa. Silêncio da fala, o silêncio na mente. Silencio del habla, silencio de la mente. Essa é a segunda porta, a porta da fala. Es la segunda puerta, la puerta del habla. Leve a sua atenção para a própria mente. Finalmente, dirige la atención Se você está hacia la envolvido em mente misma. pensamentos, pare Si estás e olhe pensando, diretamente os próprios deja de pensamentos. hacerlo y mira directamente a los pensamientos. No Dzogchen, os En ensinamentos mais Dzogchen, elevados do bom, las tem uma enseñanzas expressão más que diz: elevadas del BOM, observe nuamente. hay una expresión, observación desnuda. Traga apenas a atenção nua Simplemente trae tu atención desnuda para al o momento, momento. Em vez de rejeitar os pensamentos ou en elaborar lugar sobre de eles, rechazar los pensamientos simplesmente os permite, o elaborarlos, simplemente porque eles virão de qualquer maneira. permites, porque de todas maneras están viniendo. Basicamente, você não faz nada. Básicamente, no haces nada, Apenas olha diretamente para um pensamento. Você não solo miras rejeita, directamente al você pensamiento, se abre para ele. no Você se rechazas abre el em direção a ele. pensamiento, te abres a él, vas hacia él. É como se tentássemos pegar um arco-íris. Você o Como si atravessa estuvieras tratando de e atrapar un passa arco sem iris, velocidade. pasas a través de él
y descubres el espacio. Um pensamento não consegue se manter. Un Ele passa. pensamiento no puede Essa sostenerse por sí essa é uma mismo. faculdade interna da mente. Se va y descubres la espaciosidad interna de la mente. Para sustentar uma sensação de conexão com o espaço interno da mente, Para apoyar às la vezes é sensación de possível escolher um conectar rumo con certo. el espacio interno de la mente, a veces Em algum momento ayuda podemos mirar sair el cielo. simplesmente e Simplemente olhar para o sal céu aberto. y mira el cielo Ao se abierto. conectar com a abertura externa, Al sente-se conectar da con la mesma apertura maneira dentro. externa, siente la misma apertura dentro de ti. Muitas vezes é muito difícil para as pessoas Frecuentemente não a la continuar gente le elaborando suas resulta muy histórias, difícil no seguir elaborando sus histórias historias. maravilhosas. Mas se você trouxer Persona a tiene atenção pura historias muy para a buenas, própria mente, pero si llevas la talvez atención você pura descobre que a mente em si a la mesma é mente pura. misma, esta pura atención revela que la mente misma Essa é está a sua vacía. natureza. Esa es su naturaleza. Portanto, mesmo que seja só por um De momento, modo que, aunque solo sea conecte-se por un com a consciência momento, pura. conecta con la pura Conecte-se com a mente conciencia, aberta. con la mente abierta y espaciosa. Desta maneira, Así, você adentra a abertura da entra en la porta da apertura mente, a través de la puerta de la em mente, vez de sair pela porta da mente por meio do pensar, en lugar de insistir, salir pensar por la puerta e se mental desconectar de si mesmo. pensando sin parar y Você entra desconectando pela de ti porta da mismo, consciência livre de pensamento. entras a través de la Espaço puerta de la interno conciencia libre de e pensamientos descobre o este poderoso espaciosidad refúgio interno. y descubres este poderoso refugio interno. Por fim, ao se conectar com a quietude, o silêncio e a Usamos tres espaciosidade, puertas diferentes para conectar con la nós quietud, usamos el portas silencio y la diferentes, espaciosidad, mas chegamos ao mesmo lugar. pero llegamos A al mismo presença lugar, pura, la aberta. presencia pura Simplesmente y se conectando abierta. desta maneira, Simplemente você por já el está hecho de transformando o conectar, desafio da sua vida ya estás em vez de transformando aumentá-los. las dificultades de tu vida en lugar de contribuir a ellas. Sentimos, conectamos na quietude do corpo, Sentimos y conectamos con la quietud del cuerpo, o silêncio da fala el silencio del habla e a espaciosidade da mente. y la Os espaciosidad três de la espaços. mente. Las tres puertas, Interno. el refugio interno. Então, lentamente, vamos se movendo, podemos se alongar, mas tente isso. Lentamente podemos empezar a movernos, Não seja rápido. a estirarnos. Mantenha um pouco da experiência enquanto se move. Um exercício para quando nos levantarmos e sairmos para a nossa vida. Praticar Vamos uma caminhada, moviendo despacito, levantarmos. recordando que la práctica no termina cuando nos levantamos. Então, aqui a gente já estudou
Ahí prático ao mesmo tempo, com uma prática ya guiada. estudiamos un poco y al mismo tiempo Então, essa practicamos. ele chama às vezes de três pílulas, né? Também, Esto pílulas se llama también do las tres silêncio, píldoras espaciosidade. de la Às quietud, vezes se necessita silencio bastante de remédio, y espaciosidad, tomar um remédio. ya que los occidentales gustamos tanto de Prestar remedio, atenção para los podemos tomar como remedio. quietude, o silêncio, espaciosidade. É Quietud, prático isso para ele também, silencio assim. y Mas espaciosidad. tem muitas práticas que ele sempre vai voltar, Es né? la base de muchas prácticas a las que Rinpoche Chamado refúgio va interno. evolucionando. La toma de Tem o refugio refúgio interno externo, né? y el refugio Que vai externo, chamar no Buda, no Dharma e na Sangha. que es el Buda, Esse Dharma y la refúgio Sangha, interno, ser na quietude, no silêncio en la e na espaciosidade. quietud, Então, en essa el é uma das interno es bases quietud, silencio y espaciosidad. da prática, né? Então, a gente vai começando, às vezes, por salungas, novas respirações, o outro por essa prática. Después Mas é haremos las importante 9 quando a gente for respiraciones, salud. entrar depois no tópico da seleção, né? Entonces es importante, Trazer antes de entrar al tópico de la alguma selección, questão para selecionar e a gente vai traer começar algún com essa tema base. particular para seleccionar. E eu digo isso por experiência própria, né? No Lo começo hacemos a partir de esta base. teve uma época que eu estava Lo mais digo por focado na experiencia prática, propia. assim. E aí eu tava ficando um pouco com raiva, assim, do salão, porque não tava funcionando. Una época dice que Tava piorando. estaba con un poco de rabia, Porque eu não tava lendo direito o que estava escrito no livro, né? que no le estaba yendo bien porque no Estava leía forçando as exactamente lo que leía en el palavras libro. certas, tantas coisas online, assim. Eu lembro que, por exemplo, eu só trazia raiva, assim, Y ahí me para acuerdo fazer o que salão com raiva dessa raiva, né? Então eu sempre traía deixava la para rabia para depois, trabajar y después tenía rabia para de ficar esa melhor a rabia, raiva. Então, porque já entra com aversão. Então, quando a gente vem desse porque ya lugar entramos con la da aversión. consciência, da espaciosidade que a gente traz, Si aí a entramos gente vai selecionar, con trazer las uma tres coisa puertas, sí para podemos trabalhar a seleccionar un energia, né? tema, cuestión para Então, trabajar, a gente traz esse lugar de sabedoria, dessa base. porque estamos en un lugar de E más aí sabiduría depois que nos faz da o esta base. exercício. Y Então, ahí recién tem hacemos uma el construção, assim. ejercicio. Esse refúgio interno, aí podemos selecionar a questão, Luego del podemos refugio interno. lidar com aquilo, daí vai fazer os exercícios, né? Pode fazer. Então, ela vem dessa base. Então, pode fazer só o exercício também, mas eu Entonces, vejo partiendo de la que base, enriquece mais. Então, por exemplo, hacemos quando a gente vê isso às ejercicios vezes, né? Que é y hace una importante, diferencia por exemplo, de salão, para quem, por exemplo, trabalha com corpo, importante el salud para quien trabaja parece con el muito fácil os cuerpo. movimentos, né? Parecen E fáciles parece los muito assim movimientos. para muita gente que já é professor de algo de corpo, isso é fácil, eu quero ensinar, eu quero ser Entonces, la professor. gente dice que es muy Mas eu, por fácil exemplo, dou aula hacer el de ejercicio de anestesiar salud. movimentos muito mais complexos, né? Muito mais difíceis, né? Eh, Muito mais en las artes detalhados, marciales hay movimientos mas não mucho más tem essa base, complejos, né? Então, pero no essa tenemos base esta base, é uma sutileza. E quando isso que se perde um pouco, ela se perde também es una o benefício sutileza da prática. Ele pode ficar apenas y lo como que um puede hacer que exercício perdamos los beneficios de la físico e práctica de respiração. y quedemos Então, haciendo un você pode ejercicio fazer físico uma y de respiração, respiración. mas não quer dizer que vai liberar, né? Pero Pode con eso liberar, no siempre vamos a mas a liberar. gente muda a respiração também. Podemos caminar, E aí correr, a eso gente vai estar cambia nuestra respiración, conectado, a gente se conecta. Ela é uma prática muito profunda, assim, pero porque cuando ela vai conectamos trazer algo, né? Então, por exemplo, é con interessante el isso, refugio que eu ia falar interno, de es questão da paz distinto, também, né? Que ela vem ali. E você vai transformar, você vai lidar com a porque energia ahí daquilo, não com o resultado. transformamos, Então, você vai na raiz. vamos a E la raíz aí, de las com o historias. tempo, né? É, Y ahí con el tiempo a gente pode sentir podemos realmente sentir como que realmente isso pode transformar para a gente sentir confiança. cómo es que eso nos puede transformar para sentir más confianza. Por exemplo, lembra de uma Por explosão? ejemplo, Que você pode escolher uma questão que esteja viva. Às vezes uno você escolhe a puede questão, elegir mas una cuestión, un problema. às vezes a questão te escolhe, né? Você pode escolher uma coisa e fica brotando outra, às vezes ali durante a prática. A veces elegimos Mas una, pero nos você brota otra só durante la precisa práctica. lidar no momento que está na superfície, né? Quando a gente for ver no final do livro os 9 luns, Cuando é vemos muito al final del difícil. libro Por los exemplo, nueve o mais lunes, grosseiro
son né? del más grosero al más sutil. Então, aí você Entonces, pode focar naquilo por um prática, e aí você pode ir sentindo como que aquilo vai podemos ficando enfocar menos denso, un tema y viendo cómo va mais quedando, suave, volviéndose mais menos leve. denso, más sutil, E aí você vai menos sentindo grosero. que aos poucos você sente a Y ahí, experiência de que realmente poco você a está poco, liberando aos poucos mais. vas Por sintiendo la exemplo, experiencia de que vas liberando de a poco esa uma vez eu energía. participei de um retiro e tinha salão. Es muy curioso, Aí eu en un lembro retiro que era uma questão com o medo, assim, de uma questão. había una E cuestión naqueles de dias do miedo. retiro, Y en los días de eu percebi retiro, que o medo, yo percibí que el eu miedo criava uma história. Eu peguei uma história era una que trazia o historia medo. Mas quando eu que tenía percebi várias miedo. histórias, tinha a Después mesma percibí varias historias experiência da sensação do medo. Então, às vezes, quando você vai que direto tenían la misma experiencia de miedo, naquela la misma sensação raíz. da experiência energética, daquela emoção, você não libera só aquela questão que você escolheu, Entonces, mas às vezes nos- aquilo libera em várias. A gente vê isso em cuando sonhos. liberamos algo, no solo liberamos Pode ser un que você problema, sonhe sino que a com veces liberamos varios. mas a aflição é a mesma. Entende? Son E às vezes distintos a mesma temas y energia. la aflicción a veces es la A gente vê misma. isso em relações, né? Você troca de relação Es como e cuando o cambiamos sofrimento é o mesmo de das duas partes, relaciones né? Nossa, y el mismo sofri sufrimiento se va eu dando e a pessoa, né? Mas os en problemas todas las continuam. relaciones y solo E cambió aquilo el ali fica nombre y la falando daquela persona. questão, né? Então quando você vai ali, Entonces, é cuando nos interessante enfocamos en esa assim, para cuestión, que a gente possa essa prática, né, até a gente terminar o livro, que a gente eh, sinta que alguma transformação realmente la aconteceu na aspiración nossa es que vida. realmente E aí acontezca eu una comecei a transformación, sentir essas mudanças. E aí una isso me dá mudanza en esa historia. confiança para a gente seguir, né? Y eso va a dar Por exemplo, confianza na prática, né? para seguir Às con la vezes pode ser práctica. alguma prática, um exercício. A Mas veces você puede amadurece ser bem aquilo, una práctica vai sola, virando a un prática ejercicio. principal e aquilo vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Si la vas Porque às vezes practicando, tem umas practicando, desafiantes da vida que a gente te puede ayudar en tus momentos más acaba desafiantes se de la vida. desconectando, porque às vezes a gente cria o samsara no Dharma, né? E fica transmigrando de várias, um monte de coisa, assim, né? Da Porque, mesma bueno, coisa que tem um monte de normalmente coisa que a gente quer transmigramos de fazer. una práctica a Nossa, otra en el como Dharma que eu faço? Quero fazer tudo, né? Então às vezes a gente não y consegue. queremos hacer Mas todo, tem uma prática de fundação. pero E hay o una livro de práctica salões de ele tem algo fundación muito importante que o Rinpoche, em tudo que é retiro, vai ter de salão. y el Salón es Que una a práctica prática de é como fundación de um base. exemplo. Sabe? É como uma Rinpoche receita da de un bolo, assim. ejemplo. Não importa o que você faça, se você colocar ela como uma dieta, Ahí hace una comparación ela sempre pode dar certo, sabe? Um tipo de tempero que vai dar certo se fizer meio doce, con meio una salgado, dieta. meio assim. Puede Se você cambiar por fizer ahí uma. Então el é uma prática muito condimento, rica, porque ela pode te ajudar em qualquer outra prática, né? pero Então, es la às vezes, misma hoje agora a base gente está y pegando um que livro, nos que puede é um exemplo ayudar de en prática, cualquier otra práctica. mas depois, por exemplo, você está fazendo nondro, quer fazer guru yoga, Pues, você por vai ejemplo, trabalhar o chakra si do chakra, hacemos Nondro, e aí Guru qual Yoga, para abrimos você, el tua chakra del comunicação com o guru vai corazón ser melhor. Você quer fazer a prática y de ahí la shamatha, oración de shamatha, Guru Yoga va a que ser é o mejor. foco da Si mente, vamos a hacer mas está muito difícil, Shamatha, aí você libera essas energias. E você vai ver que naturalmente también puede ser esta práctica. você vai entrar numa prática mais de foco, uma prática de Esta chinelo. va a ser una manera de entrar en E la eu acho práctica que con más ela foco. vai ser um suporte para inúmeras práticas depois que você for Entonces, fazendo. es un Ela é muito soporte para versátil, assim, muchísimas prácticas. ela é multiuso, assim, muitos. Es multiuso. Então ficaria por aqui hoje, a gente começou refúgio Entonces, interno. por hoy Na próxima a quedaríamos gente vai aquí ver os con el canais, refugio as interno. nove En respirações. la próxima vamos a ver Aí los tem os canales, dados dos canais, é las 9 importante. respiraciones, Eu só aprendi vendo por onde que passa, quando fizeram com a mão, assim, ver porque por não dónde tinha desenho. pasan los Eu achava canales. que os canais eram virados aqui, assim, de frente, né? Eu nunca Yo a tinha veces visto. pensaba que doblaban y Aí eran ficava assim na minha imagem, assim. Aí quando eu que vi, doblaban en la eu fui frente aplicando uma vez, fazendo y en realidad para van trás, né? E muitos hacia anos eu atrás. fazia pensando assim, né? Então, Por às vezes, muchos se a gente años él parar e ver, tem coisas que, né, practicó pensando que la curva era às vezes a diferente. gente não consegue, né? E aí a gente, aí é como que aquilo vai se conectando, como que algumas coisas Entonces, bueno, de a poco nos vamos conectando que a gente vai amadurecendo. Deu tempo, y dessa madurando. vez hoje eu demorei um pouquinho mais para apresentar. Depois a gente vai organizando, vai ser mais ou menos uma Eh, 20 minutos, no máximo meia hora de ahora prática, llevó más 10 minutos. tiempo. Aí a gente se encontra Después vamos a ir acomodando, e a que son gente unos 20 minutos de conversa um pouco. Se práctica. hoje alguém quiser
y consegue después conversar conversemos un poco mais, más. né? Pero Pode ahora también, perguntar, si comentar, alguien quiere alguma comentar, dificuldade, qualquer questão preguntar, relativa à prática. Então a gente deixa um lo que pouco aberto quieran se vocês relativo a quiserem. la práctica, queda E se ahora não tiver algo, não tem problema. abierto. Eu Y geralmente si no deixo hay nada que aberto também, né? decir, Porque às vezes a gente está digerindo tampoco hay ningún as problema informações porque e pode não surgir agora. podemos Aí você estar termina de digiriendo digerir la sua aula, práctica aí y você luego manda más daí no tarde grupo, ou se você quiser surgiría mandar algo para pessoalmente decir também, porque esse é y sempre ahí um se exercício, né? puede contar en el De, grupo de de WhatsApp o personalmente me testando, né? Aí aquilo me como força a para fazer, ir fazem perguntas difíceis, testeando. aí às vezes eu tenho que procurar, ou vou ter que perguntar para o Alejandro, e aí eu Y fico ahí mais con sus disposto, preguntas assim, yo tá vendo? recurriré a É um Alejandro pouquinho assim, y bueno, aí deixou aberto, quem quiser, precisar tirar entonces queda alguma abierto dúvida, para abrir alguma coisa assim, quien quiera abrir su tem micrófono uns minutos assim. a voluntad de cada uno. Agora eu que lembrei de algo. Talvez eu vou Bueno, lembrar ahora me depois. acordé de algo. É, hoje a gente não fez o Tsalung ou as 9 respirações, né? No hicimos salón Ah, ni tá. nuevas Eu tô vendo respiraciones. as conversas aqui. Ahora É, parece que hay una se pregunta temos o como conseguir. comentario. Tava vendo, não sei se está esgotado, eu não sei se vai Alguien estar em pregunta português si também, se puede conseguir el libro, disponibilidade está também em agotado. português do livro. Mas a gente vai lendo junto também. Se alguém Pero conseguir, bueno, eu acho que não tem mais na Ligmincha aqui, mas talvez se algum site ou en algum Brasil site. parece que no hay, Mas às pero vezes bueno, eu vou tentar mandar alguma foto de alguma página que eu podemos falei mandar para vocês fotos de conseguirem. páginas, tanto en portugués E como en aí tem um español, material que eu organizei. y hay un material Aí o Felipe também disponibilizou organizado num link várias coisas com vídeos e tal. Depois a eh, gente pode con pensar em videos. para deixar pronto em espanhol, né, um material Vemos cómo también traducirlo a español de apoio, onde que temos alguns para vídeos, tener material de desde o apoyo, resumo dos 5 elementos, hasta un resumen de los cinco da prática de elementos energia da luz, del ajudando libro de a cura fortalecer essa por questão dos forma, elementos. energía y luz. Depois a gente possa ver daí também. Aí esse material de Esto apoio já lo vamos a ir viendo, ese ele dá material de um apoyo, suporte também, né? O que Paulo tem nos da algumas coisas un também soporte. que eu achei que podem ajudar também, algumas instruções. Mas aí o que que eu queria falar, né? Quando a gente for fazer o Tsalung, Esto não es lo sei que quería quantas horas são de diferença agora, né? hablar. No Nossos sé bien países ali. cómo es la diferencia horaria con otros países. Quase 10 horas, né, no Brasil. Então, às vezes, 10 horas en Brasil, en Argentina también. pessoas. Hoje a gente não fez, né? Então tá tranquilo. Mas o Tsalung à noite, ele tem muito essa questão Entonces también hay un tema con el salón a la noche, do elemento ar e fogo, né? Então, tem porque se pessoas trabaja mucho el que elemento aire têm y mais fuego, insônia e à y las noite personas que pode tienden al vir. insomnio. Eu nunca lembro, né? Minha esposa estuda medicina tibetana, mas eu esqueço os termos Mi tibetanos dela. esposa Mas estudia tem medicina um que tibetana, eu não sei pronunciar, que ela pronuncia certinho, que ela estuda tibetano a Emily, daí eu não consigo pegar. ella pronuncia de una manera Mas na que medicina yo no consigo, Ayurveda, né, eles têm os doshas, que tem los Pitta, doshas. Kapha e Vata, né, que são pessoas que têm mais tendência com o elemento ar, Y entonces hablan de personas que tienen outros más água, elemento aire, otros tierra y outros fogo, agua, né? otros As más pessoas fuego. mais Vata, né? Ou mais ar. Uno que Ah, se é o llama Shen de bata, Lung mesmo, né? São eh, pessoas que do ar também, assim. Né? E as bueno, práticas do distinta Lung predominancia ajudam, por exemplo, de los elementos, não que ele vai fazer mal, mas, por exemplo, à noite, pero puede ser que a la noche algumas pessoas podem
Algunas Sim, sim. personas Por quieren exemplo, quedar, eu acho que pueden o quedar melhor demasiado remédio despiertas. para dormir, assim, eu não sou especialista nisso, né? Eu perguntaria para ele, com o médico tibetano, assim, que estudam isso, assim. Eso tendría que Mas preguntarlo bien a un eu médico dou uma tibetano. despertada a mais, né? Se eu fizer Pero exercício, ella se então despierta isso eu más y recomendaria practica antes de dormir. alguma coisa um pouco mais que traga um elemento mais água para ela. Entonces quizás Por una persona sí exemplo, precisaría algo que o traiga Michael más del Jackson elemento agua. tinha comentado assim, né? Acho que era uma prática que era do Garuda, uma coisa assim, Quizás la que práctica de exercício Garuda, ativava muito, assim, né? por ejemplo, también es una Ou visualización então que a gente activa pode mucho. escutar o Saleon, né? Aquele mantra, Entonces ou podemos algo, escuchar tem no YouTube, é só colocar lá, Salum, letra A, algo el assim. mantra, Se alguém não tiver nada, a Saleum, gente pode passar também, né? Isso, a Nath colocou ali, o Pitavata e Doja, isso. ahí Nati colocó Ali. Pito, Bata y Do, Aí, algo. é, isso pode ajudar, é como se ele vai trazendo esse relaxamento, esse elemento água. Eso puede Naquela ayudar plataforma Energia da Luz, ele vai trayendo explicar um pouco disso, esses el desequilíbrios que nós elemento temos, agua né? en ese libro. E aí pode ajudar a gente a aprender a identificar em nós mesmos, né? Nos puede ayudar a identificar en E a nosotros gente vai mismos. sabendo depois até qual exercício é melhor, o que ativa Y mais. entonces nos podemos dar Por cuenta cuál exemplo, ejercicio es mesmo mejor. para quem tenha, né? Que a gente não tenha feito salongueagem, tem uma dificuldade, pode ser importante escutar, né? Às vezes ele tem um som de flauta, com o Rinpoche fazendo, pode nos conduzindo para dormir bem. Então isso pode ir ajudando, assim, né? Ou se conectar mesmo na quietude, no O silêncio, conectarse con la quietud, na espaciosidade, la e espaciosidad, relaxando nesse sentido, né? relajando. Para não. Mas se acontecer com alguém assim, a gente pode ir conversando, né? Entonces, si a Esse é o alguien le efeito pasa das esto, práticas, né? el efecto que le hace la práctica de poder de despertarse más, Por exemplo, puede ir alguns dias, conversando. esses dias, ele fez lá uma sopa lá com umas instruções tibetanas que eu comi, não deu alguns minutos, dormi, assim. Um desmaio. Para trazer a mais Bueno, terra, assim. Nossa, eu alimento también também, né? traer más tierra puede ser tomarse una buena Como eu sopa. falei, o alimento também traz isso. A gente vai aprendendo, isso é bom. El Nós alimento vamos conhecendo también os elementos para trae finalizar los elementos, um el pouco. equilibrio. Eu lembro o Alejandro Entonces, para comentando ir que quando ele terminando, era aluno do Nanka Norby, Alejandro comentaba, e aí ele conheceu o Lopon Tenzin Dak, tudo, Nanka Norby que indicou. A Nanka Norby tinha dito para ele que se ele quiser aprender mais, Ay, conhecer Norbo, mais, dijo para Alejandro, si quiere aprender más, bom, que ele entendesse mais sobre os 5 elementos. É tiene que como se aprender fosse, más sobre los cinco elementos, né, das várias linhagens do budismo tibetano, como una existem vários diferencia budistas que entre se los especializam linajes nisso, né? del Ensinar os budismo 5 elementos. tibetano. Bueno, en el E Bon ele se sempre da mucha comenta que os importancia 5 elementos al tema de los cinco pode ser muito elementos. bom assim para as nossas práticas e Puede para a ser nossa muy saúde. bueno para nuestras prácticas y A para gente nuestra entender salud. essa conexão, né? Ir entendiendo esa conexión Ser muito vantajoso assim para nossa vida, né? puede ser como una gran Mas ventaja. assim, a gente passou um pouquinho, Bueno, así hemos pasado un uma poco. hora, terminamos às 9h45. Agradeço o pessoal que veio. Obrigado a Nath, a Alina, a Andréia, todo mundo. Eu vejo aqui, não dá para falar todos, mas Agradece eu vejo um pessoal ali que já a conhece, a Nati, Andréia. Então a gente vai Andrea. fazendo essa base, né? O Alejandro usa nesse termo, né? Entonces Cole, vamos haciendo cole, esa cole, e base, vai andando. E vai cale construindo esse cale, como tijolo, né? dicen, Uma boa poco a fundação. poco, E aí, então, se ele una buena base. ainda puder colocar a indicação, e aí a gente conclui por ali, daí, pela prece. Bueno, entonces vamos a colocar la oración de dedicación y vamos finalizando. Pode ir sentindo as bênçãos, né? Os Pode ir méritos. sentindo as bênçãos, né, os méritos desse momento, Tá com da esse, gente estar com esse encontro. essa prática secular, milenar, tendo essa oportunidade, né? Dessa forma mágica que nós estamos aqui online, que ao mesmo tempo juntos, conectados, né? Que esses méritos, né, eles possam se expandir em todas as direções, assim, enquanto a gente recita a prece e dedicação. Ozunda Ege Wa Jiva Kansun Sen
Nam ki dong ta ele ti kung jang e o e san ye nyor to. Toda virtude pura realizada por meio das três Toda virtud portas. pura, Dedico realizada por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar havendo de los purificado seres de todas los as tres ações reinos, e todos os habiendo obstáculos dos venenosos purificado todas las acciones obstructivas de los tres inteiramente conseguimos venenos, atingir o que estado logremos completo de Buda rápidamente dos três el corpos. estado completo de Buda de los tres cuerpos. Então, obrigado pela companhia. Gracias, gracias por la Boa noite, que compañía. possam Buenas ter noches, bons sonhos, buenos bons sueños, sonhos lúcidos, sueños e lúcidos. esse Muchas gracias. despertar dos sonhos, do Gracias. despertar Gracias, esses fragmentos Lina. vão se peleando assim. Gracias, Daya. Boa noite, obrigado mesmo. Buenas noches y muchas gracias. Obrigado para vocês, obrigado Linda por estar Luzia, Adiós. por estar junto, Andréia, todo mundo aqui. Que Gracias conseguiu, tá bom? Então, para todos. um beijão para vocês todos aí. Un beso para todos E logo a gente se encontra e a gente vai avançando y na después prática, tá bom? Então, nos seguimos obrigado. encontrando y avanzando. A la Obrigado a próxima. vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro. Valeu aí. Valeu, Obrigada. Pablo, viu todos aqui. Obrigado. Recording stop.